Hello guys, how are you? Vamos voltar aqui então. Nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai começar agora um novo assunto, certo? E esse novo assunto é o Past Perfect, ok? Então, um tempo atrás, vocês possivelmente já estudaram com o Present Perfect. Então, Present Perfect, uma situação que aconteceu no passado, porém eu não menciono um tempo, ok? Então, nesse caso aqui é um pouquinho diferente. Esse é o Past Perfect. O que é o Past Perfect? O Past Perfect é uma situação que ocorre quando outra situação também ocorre no passado. Meu Deus, teacher, que confusão. Não, é bem simples, ok? Geralmente quando a gente está contando uma história, às vezes a gente está lendo biografias muitas vezes, isso cai muito no vestibular, a questão da gente saber identificar períodos de tempo em inglês. Então, por exemplo, pega uma história que aconteceu no passado, estou contando alguma coisa, eu vou colocar tudo isso no passado. Porém, em inglês a gente tem Simple Past, ok? Present Perfect e o Past Perfect, ok? Então, como que eu vou identificar isso? O Past Perfect, ele nunca vem sozinho, ele sempre vem juntamente com o Simple Past, que é aquele passado simples. E o Past Perfect nada mais é do que uma ação que aconteceu primeiro dentro de uma frase. Certo? Então, sempre que eu encontrar esse Past Perfect, ele é a ação que aconteceu primeiro. Aí aconteceu uma outra coisa. Então, por exemplo, quero dizer assim: When I started college, I had already worked as a teacher. Então, duas situações aconteceram no passado, porém uma aconteceu primeiro. O que aconteceu primeiro? Eu vou observar aqui pelo uso do Past Perfect. O que quer dizer essa frase? Que quando eu comecei a fazer faculdade, eu já trabalhava como professor. Então, ó, é uma situação que está no passado, porém uma delas aconteceu primeiro. E nesse caso eu vou observar o uso do Past Perfect, ok? Mas vamos com calma aí, o teacher vai explicar para vocês toda a estrutura e de que forma que a gente vai trabalhar com o uso do Past Perfect. Então eu coloquei aqui, ó, it's an action before another in the past. Então é sempre uma situação antes de outra no passado. Past Perfect será sempre a ação que aconteceu, que ocorre primeiro. Tá? For actions that happen before a past event. Então, ações que aconteceram antes de um evento no passado, certo? Como que eu estruturo essa fórmula? Então, eu sempre vou usar um subject pronoun, I, you, he, she, it, ok? Mais o meu auxiliar, que vai ser o had, ou na negativa, hadn't, ou had not. E eu vou usar o past participle of the verb, ou seja, aqueles verbos que estão na terceira coluna dos verbos irregulares. Caso eles sejam regular, só faz o acréscimo ed, certo? Então, essa vai ser a estrutura. Sempre o pronome, o had ou hadn't, mais o verbo na terceira coluna, no participle. Beleza? Então, eu coloquei esse exemplo aqui, ó. When I started college. Então, essa é a situação que ocorre depois. Por quê? Porque ela vem no simple past, no passado simples. Okay? Então, ó, quando eu comecei a faculdade, I had, olha a estrutura aqui, ó, subject, pronome está aqui, o had está aqui e o verbo no particípio está aqui, ó, worked. Eu já trabalhava. Esse already, ele é um advérbio, ele indica já, então algo que eu já fazia. Mas a estrutura vai ser I had worked. Então, eu já trabalhava como professor. Então, se eu tivesse que nessa frase encontrar qual situação ocorreu primeiro, vai ser bem simples. É só eu observar a situação que vem no Past Perfect, a situação que vem com had. Beleza? Ah, teacher, mas eu não posso falar tudo no Simple Past? Não. Por quê? Porque se eu falar tudo no Simple Past, muitas vezes eu não vou conseguir identificar qual situação ocorreu primeiro, ou muitas vezes o sentido da frase vai ser diferente. Observem aqui, ó. Nessa frase, they had eaten the cake when she arrived. O que quer dizer? Eles haviam comido o bolo quando ela chegou. Então, tinha um bolo, certo? Então, tá eu e meu amigo aqui, a gente comeu o bolo e aí a minha irmã chegou, por exemplo. Então, que situação ocorreu primeiro? A primeira situação que aconteceu foi o fato de a gente ter comido o bolo. Depois ela chegou e acabou o bolo, não tinha mais bolo, não sobrou nada para ela, certo? Então, nessa situação, utilizando o Past Perfect, eu consigo ter essa ideia. Caso contrário, se eu não utilizasse, ficaria assim, ó. They ate the cake
ou seja, eles comeram o bolo when she arrived, quando ela chegou. É a mesma ideia? Não. Então, nessa situação aqui, ó, quando eu coloco tudo no passado simples, traz uma ideia de que eu e meu amigo, a gente esperou a minha irmã chegar para a gente comer o bolo todo mundo junto. Aí eu usaria o simple past, ó. They ate the cake when she arrived. Então, eles comeram o bolo quando ela chegou. E não, eles já haviam comido o bolo quando ela chegou. Então, essa é a diferença. Beleza? Então, teacher, para eu identificar essa primeira situação que ocorre, sempre eu vou observar o uso do had? Sim, sempre eu vou observar o uso do had. Tem o had com o verbo no particípio, ela é a primeira ação, a primeira situação, aquela que aconteceu primeiro, certo? Além disso, a gente pode utilizar alguns adverbs, ok? Uns adverbs of time, de verbos de tempo, ok? Para melhorar essa noção também de tempo, ok? Que advérbios são esses? Eles podem ser when, after, before, by the time, ok? Só que dentro das frases eu preciso observar qual vem antes do past perfect e quais vem antes do simple past, tá? Então observem aqui, o teacher colocou after, as soon as, the moment that, né? Então depois, assim que, no momento que. Esses adverbs eu vou utilizar sempre antes do past perfect, ou seja, tem a frase no past perfect, eu posso utilizar, mas sempre antes do past perfect. Vejam a mesma frase ainda do bolo. Ó, tem o past perfect aqui, aí eu utilizei um adverb of time. After they had eaten the cake. Então, ó, depois que eles já tinham comido o bolo, she arrived. Ela chegou. Então, melhora essa noção de tempo aí. Ah, depois que eles comeram o bolo, ela chegou. E aí não sobrou nada de bolo para ela. Certo? Tenho também os adverbs when, by the time, entre outros, porém eles vêm antes do simple past, que foi quando eu usei aqui nesses dois exemplos. Ó. When I started college, they had eaten the cake when she arrived, que indica quando. Então, para melhorar um pouquinho essa noção de tempo, eu vou utilizar esses advérbios, mas antes do simple past, ou seja, antes daquela segunda ação, tá? Então, olhem aqui, ó. By the time she arrived. Então, na hora que ela chegou, então, ao simple past, okay? Então, by the time she arrived, they had eaten the cake. Então, eles já haviam comido o bolo. Então, a mesma frase, porém, eu posso estruturar elas de formas diferentes, certo? Mudando os meus advérbios, mudando a ordem da frase, mas eu sempre vou ter o past perfect aqui para indicar que ele será a primeira ação. Não é difícil, é só pensar. A primeira ação vai ser sempre aquela que eu tenho o had mais o verbo no particípio, tá? E lembrando também, galera, que como esse had, ele é o auxiliar da minha frase, né, o verbo auxiliar, na hora de eu fazer uma pergunta, é só eu relembrar tudo que eu já aprendi antes, desde os verbs to be, do, does, que na hora de eu fazer uma pergunta, esse auxiliar ele vem sempre na frente do sujeito, né? Então eu quero fazer uma pergunta com o past perfect, como que fica essa pergunta? Had they. Vamos utilizar a mesma ideia do bolo? Então, ó, had veio na frente de quem? Do sujeito. Had they eaten the cake when she arrived? Então, ó, eles comeram o bolo quando ela chegou? Eles já haviam comido o bolo quando ela chegou? Então é bem simples. A mesma ideia ainda do bolo, porém em forma de pergunta. Só colocar o had na frente. Não modifica nada no verbo. Ok? Para a gente praticar um pouquinho mais e fixar todo esse conteúdo, a teacher deixou algumas atividades para vocês na apostila. Deixa eu pegar aqui. Então, lá na apostila de vocês, na página 14, ok? Então, na página 14 tem 3 atividades, a 6, a 7 e a 8, ok? Que elas compõem todo esse conteúdo aqui do past perfect. Então, olhem a primeira. Vou fazer 2 com vocês aí, ok?
ok? E o restante façam em casa. Mas façam, gente. Primeiro fala assim, use the verbs in the parentheses in affirmative or negative forms to complete the sentence correctly. Então, vocês terão as frases. Dentro dos parênteses tem o verbo. Que verbo, teacher? O verbo principal da frase. Porém, observem que nas afirmações aqui, ele vem no infinitivo. De que forma que você tem que utilizar esse verbo? No particípio. Beleza? Então, olhem a primeira. Diz assim, ó. When I arrived at the movie theater, observem que tem o when. Ó, esse advérbio de tempo aqui, ó. When. E ele vem antes do simple past, ó. When I arrived. Quando eu cheguei no cinema. The film, ou the movie, ok? Aí tem um espaço, tem already e mais um espaço. Então, qual que é a ideia dessa frase? Que quando eu cheguei no cinema, o filme já havia começado. Okay? Então, o que aconteceu primeiro? Eu cheguei no cinema ou o filme já havia começado? Ah, o filme já havia começado. Como que eu sei isso, teacher? Pelo uso do had, pelo past perfect. Então, como que eu vou completar essa frase? When I arrived at the movie theater, the film had already... Aí o verbo start vira started, com ed, ok? Bem fácil essas atividades, façam todas elas, ok? No number 7 é sobre perguntas. Então, como é que eu faço perguntas em inglês? Com o past perfect, eu acrescento o had na frente. Sempre vou acrescentar o had na frente do sujeito aqui. Caso seja uma pergunta com pronomes interrogativos, what, where, how long, não tem problema, ele só vem aqui na frente, ó. What, had, they, etc. Beleza? Façam as atividades e não esqueçam das atividades aí no final da apostila, as extra activities. O practice 8 to 12 e o deepen 4 to 6. Bons estudos, galera. Até a próxima. Bye, bye.